Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais assustadores e fascinantes da história da França, a lenda da besta de Gévaudan. Preparem-se, porque esta história é real e os seus detalhes são de arrepiar. Tudo começou em 1764, numa província rural chamada Gévaudan, no sul da França. Uma jovem camponesa, Jeanne Boulette, foi a primeira vítima registrada de uma criatura feroz e misteriosa. A partir daí, o terror espalhou-se pela região. Os ataques tornaram-se cada vez mais frequentes e brutais. As testemunhas descreviam uma criatura do tamanho de um bezerro, com pelo avermelhado, uma cabeça enorme, dentes afiados e uma cauda longa e fina, parecida com a de um leão. Alguns diziam que tinha uma risca preta nas costas. Não era um lobo comum. O pânico tomou conta de Gévaudan. As pessoas tinham medo de sair de casa. As crianças eram os alvos preferidos da besta e os ataques eram incrivelmente violentos. A criatura parecia ter uma inteligência quase humana, evitando armadilhas e emboscadas com uma astúcia impressionante. Ignorava o gado para atacar diretamente as pessoas, algo muito invulgar para um predador selvagem. A notícia chegou aos ouvidos do rei Luís XV em Versalhes. A reputação do reino estava em jogo. Como é que uma única criatura podia aterrorizar uma província inteira e desafiar a autoridade do rei? Luís XV decidiu intervir e enviou os seus melhores caçadores para resolver o problema. Primeiro, chegaram os capitães dos dragões do Ramal e os seus homens. Eles organizaram caçadas massivas, envolvendo milhares de camponeses, mas a besta continuava a escapar, ridicularizando os seus esforços. Depois do fracasso dos dragões, o rei enviou um caçador de lobos de renome, Jean-Charles Marc-Antoine Vaumichel de Nivelle, e seu filho. Eles caçaram centenas de lobos, mas os ataques continuaram. A besta parecia invencível. A frustração do rei aumentou e ele decidiu enviar o seu próprio porta-arcabuz, François Antoine. Esta era a última esperança. Antoine era um herói de guerra, um caçador experiente e determinado. Em setembro de 1765, Antoine e os seus homens encurralaram e abateram um lobo excepcionalmente grande perto da abadia de Chazes. O corpo do animal foi empalhado e levado para a corte em Versalhes. O rei declarou o mistério resolvido, e Antoine foi celebrado como um herói. A paz parecia ter regressado a Gévaudan, mas 2 meses depois, o terror recomeçou. A besta, ou talvez outra, voltou a atacar com a mesma ferocidade. As pessoas perceberam que o lobo de Antoine não era a verdadeira criatura. O governo, embaraçado, simplesmente ignorou os novos ataques, deixando os habitantes de Gévaudan à sua sorte. A solução final veio de um herói local, um homem chamado Jean Chastel. A 19 de junho de 1767, durante uma caçada organizada por um nobre local, Chastel esperou a criatura, rezando e segurando o seu mosquete carregado com balas de prata que ele mesmo tinha benzido. Segundo a lenda, a besta aproximou-se e sentou-se à sua frente, como se o estivesse a desafiar. Chastel não hesitou e disparou, matando finalmente a criatura. Quando abriram o animal, encontraram restos humanos no seu estômago. O corpo da criatura foi examinado e correspondia às descrições das testemunhas. Era diferente de qualquer
lobo conhecido. Depois da morte deste animal, os ataques cessaram para sempre. Então, o que era realmente a besta de Gevaudan? As teorias são muitas. Alguns acreditam que era uma espécie rara de lobo, ou talvez uma hiena que escapou de um zoológico privado. Outra teoria popular sugere que era um híbrido de lobo e cão, treinado para matar. Há quem vá mais longe e fale de um assassino em série que usava um animal treinado para encobrir os seus crimes. Talvez até o próprio Jean Chastel ou a sua família. E claro, não podemos esquecer as explicações sobrenaturais, como um lobisomem. O corpo da besta abatida por Chastel foi levado para Paris, mas decompôs-se antes de poder ser devidamente estudado, Duxondonas, sem provas concretas. O mistério da besta de Gevaudan permanece por resolver, uma mistura arrepiante de facto histórico, histeria em massa e folclore, um lembrete sombrio de que, por vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que não conseguimos explicar. O que acham que era a besta de Gevaudan? Deixem as vossas teorias nos comentários. Adoro ler as vossas ideias. Se gostaram deste mergulho no mistério, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!